Estou muito contente que você está aqui comigo para nós estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você vê, nossa amizade é por uma coisa boa, uma coisa que vai produzir vida, uma coisa que beneficia a todos nós. Eu sou tremendamente beneficiado pelo estudo da Palavra de Deus e fico contente por você estar aqui comigo, me acompanhando aqui no programa Lar e Família. Você lembra que no programa anterior eu estava contando, nós terminamos o programa e eu estava partilhando com você a minha experiência de quase divórcio, quando toda a nossa inclinação, toda a minha vontade era buscar uma situação mais confortável de vida. Porque quando você está vivendo um conflito em família, nós estávamos vivendo, e eu não quero que você pense que a culpa era da minha esposa. Essa é uma outra história. Ela tem o lado dela da história. Não pense isso. Mas, enfim, nós estávamos vivendo numa situação muito difícil. Ambos. Situação difícil para mim, situação difícil para ela, situação difícil para as nossas filhas. Todos estávamos sofrendo. E aí vem a pergunta, será que eu não tenho direito de buscar a vida, de buscar viver? Parece que você está sufocado, você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir. Até a vida espiritual é afetada de quem está passando por conflitos muito sérios dentro do casamento. E você fica pensando, onde está Deus? E eu li para você esse texto de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Nós estamos aqui numa série de programas sobre o Sermão do Monte. Estamos quase terminando esta série. Quando terminarmos o capítulo 7, termina essa série. Jesus diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E depois nós lemos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vimos Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu li um livro sobre como conhecer a vontade de Deus. Não era esse o título do livro, não me recordo agora exatamente o título do livro, mas o autor dizia assim, se você está em dúvida se esta impressão é ou não a vontade de Deus, existe uma maneira interessante de você conhecer a vontade de Deus. Ele diz, geralmente, se esta impressão que você está sentindo é contra os seus desejos e as suas inclinações, é uma impressão que exige sacrifício das suas vontades, dos seus gostos, das suas preferências, geralmente isto representa a vontade de Deus, a voz de Deus. Eu achei muito interessante isso. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa achará. E eu estava contando para você, no programa anterior, que estudando a Palavra de Deus, porque eu havia decidido não me afastar da Palavra de Deus, eu já havia andado afastado da Palavra de Deus e agora havia voltado para a Bíblia, escolhendo a Bíblia como critério para regrar a minha vida, as minhas escolhas. Eu não queria escolher mais baseado nos meus gostos, nas minhas inclinações, nas minhas preferências, porque esse é um jeito muito perigoso de viver. Porque quando você age baseado nas suas escolhas, nas suas preferências, nas suas inclinações, você está assumindo que você é muito esperto, que você é hábil o suficiente para enxergar o futuro, para discernir todas as variáveis que estão envolvidas nas suas escolhas. Mas a palavra de Deus diz que a gente não é assim tão esperto. A palavra de Deus, em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o meu coração é corrupto, eu não posso conhecer o meu coração. E o meu coração me leva para caminhos que vão ser a minha perdição. Muita gente usa drogas porque é gostoso. As drogas são agradáveis para quem usa. Tem gente que não sabe disso. Todo mundo fica dizendo que as drogas são ruins.
se as drogas não fossem agradáveis, se a percepção sensorial, os sentidos não se agradassem do uso de drogas, as pessoas não estariam usando. As pessoas usam porque a droga, a princípio, parece uma coisa muito agradável, afasta você da realidade, que às vezes não é boa. Mas olha no que dá, olha como termina a vida de quem usa droga. Então, Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida. Quem vive querendo salvar a vida, eu quero salvar a minha vida, eu estou casado com essa pessoa, mas não está dando certo, eu estou sofrendo, eu não vou ficar a vida toda com essa pessoa, eu vou procurar a minha felicidade. Isso é salvar a vida, isso é salvar a vida. É a pessoa que vive procurando o seu próprio conforto, que faz escolhas baseadas no seu eu e não em Jesus, não em Cristo, não na palavra de Deus. E Jesus está dizendo que quem faz isso, que quem quer salvar a vida baseado nos seus próprios critérios do que o que é bom, o que é ruim, Jesus está dizendo que essa pessoa vai perder a sua vida. Agora, ele está dizendo também que quem perder a vida por minha causa vai achar a vida. Não parece um contrassenso isso? Quem perde a vida encontra a vida. Claro, porque quando você decide seguir a Jesus, quando você decide adotar a Bíblia, a palavra de Deus, como único, exclusivo critério para a sua vida, para as escolhas da sua vida, parece, em muitos casos, que você perde a vida. Parece que você perde a sua liberdade. E é isso mesmo, você entrega a sua liberdade. Teve um dia que eu cansei de ser livre. Eu cansei de ser livre e bater a cabeça por causa da minha liberdade. Eu sou livre, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Nem Deus. Deus me permite ser livre. Deus me permite fazer o que eu quiser. Mas se um dia eu cansar de ser livre e cansar das consequências dessa liberdade, de seguir esse meu coração doido, meu coração louco, porque a Bíblia diz que nós nascemos com um coração maluco. Então, se em algum momento eu cansar disso, eu posso dizer, meu Jesus, eu quero ser teu servo. Eu quero seguir os teus critérios. Eu quero seguir as tuas escolhas. Eu quero seguir a tua vontade. Então, Jesus diz assim, tá bom, meu filho, então agora você vai precisar negar, vai precisar sacrificar, crucificar o seu eu. Por isso Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Você vai precisar crucificar esse eu, esses desejos, os impulsos. Olha, eu me lembro que eu entendi isso no final da minha adolescência. Olha, você sabe como é o final da adolescência. Seus hormônios estão ali, os impulsos sexuais, a garotada, os amigos todos, aproveitando a vida sexual, nos namoros, nas ficadas. E aí você diz assim, eu vou seguir a Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vou seguir a Jesus e vou ficar aqui chupando o dedo, todo mundo aproveitando, todo mundo ali dando liberdade absoluta aos seus impulsos sexuais, e eu vou refrear isso, porque quem me diz que eu vou ter alguma vantagem nisso? Quem me garante? Eu pensava isso. Eu não tinha vivido ainda, eu não tinha casado ainda, eu não sabia como era o futuro, e agora eu vou sacrificar, vou crucificar todo esse lado da minha vida, os hormônios em ebulição, os desejos estão ali, e eu vou largar tudo isso sem ter certeza se lá no futuro eu vou receber isso de volta. Então Jesus diz assim, entrega, a palavra de Deus, né, diz isso. Na verdade, Davi fala, isso está lá em Salmo 37, o verso 4 e o verso 5. Eu vou falar os dois versos para você. O verso 4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Agora, você não viveu ainda. Você não sabe se Deus vai cumprir ou não. Aí é uma questão de fé, é uma questão de confiança.
você vai decidir se você segue o seu eu, se você vai atrás da loucura do seu coração, se você vai desfrutar logo aqui e agora as coisas que estão diante de você, pedindo para você desfrutá-las, ou você vai negar o seu eu, você vai crucificar o seu eu e seguir a Cristo. Jesus diz assim, então o verso 5 agora, de Salmo 37, o verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a luta da minha vida. E isso afeta todo o meu casamento, meus relacionamentos, os meus filhos. Porque, voltando ao assunto lá do divórcio, eu contei para você, estava a ponto de separar. A vida estava muito desfavorável, a vida a dois muito desfavorável, para mim, para ela. Vida muito, muito dura. Eu, num programa, lá para trás, num programa anterior, eu contei para você que às vezes eu acordava à noite e eu via minha esposa soluçando, chorando, sofrimento muito grande para ela. Mas você já está casado, o que você vai fazer? Você não tem perspectiva para o futuro, você não sabe se vai mudar. E aí você começa a pensar, será que eu vou ficar vivendo isso a vida toda? Eu não tenho direito de procurar algo melhor? E então eu comecei a estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse para mim, meu filho, ame, ame. Será que eu sou obrigado a ficar a vida toda com uma pessoa a quem eu não amo? Não, você não é obrigado. Nem Deus quer isso. Deus quer que eu ame. Deus quer que eu ame. O amor é um milagre de Deus. O amor é fruto do Espírito Santo. Amor é uma busca. Amor é uma decisão da vontade. Amor envolve tremendos sacrifícios. Não é possível amar sem morrer para o eu. Não é possível amar verdadeiramente sem seguir a Cristo, sem tomar a cruz e seguir a Cristo. Amar envolve negação do eu. Amar envolve sofrimento. Amar envolve sacrifício. Mas amar produz recompensas que as palavras não podem expressar. Eu quero convidar você para a gente voltar a falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. A gente vai, volta e encontra com você. Até já. Que bom que nós estamos de volta para continuar falando sobre esse discurso duro de Jesus. Não é duro, só que parece que quanto mais duro, mais bênçãos a gente tem com a aceitação desse discurso. Nós estamos falando sobre o finalzinho do Sermão do Monte de Jesus, quando ele diz que há dois caminhos. Existe um caminho estreito, uma porta larga, e muitos atinam por ela, muitos entram por ela, mas é o caminho que conduz à perdição. E é um caminho estreito, difícil, uma porta estreita que exige sacrifício do eu, né? Exige sacrifício das vontades, a crucifixão do eu. E aí nós lemos no primeiro bloco Jesus dizendo aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versos 24 em diante, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Cruz não é para brincar, cruz não é diversão, cruz é morte, meu amigo, minha amiga. Não é brincadeira isso aqui. E siga-me. Para seguir a Jesus, eu preciso tomar a minha cruz. Ou seja, a minha vida não continua do mesmo jeito que era. Mas aí tem a promessa, Jesus está dizendo, verso 25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. E eu estava contando para você que eu cansei de ser livre, cansei de fazer o que eu queria, cansei de seguir os meus próprios impulsos. E um dia, eu fiquei em cima do muro muito tempo, porque você vai sacrificar as suas vontades. Eu tinha medo de sacrificar as minhas vontades, de crucificar os meus desejos, os meus impulsos. Será que eu vou gostar da vida que eu vou ter depois? Será que não vai ser uma vida pior do que a vida que eu já tenho, que já não era boa? E aí você fica em cima do muro, mas você vai tomando paulada da vida
E que pena que é assim, porque a gente poderia fazer essas escolhas sem sofrer antes, sem precisar sofrer. Mas parece que às vezes a gente precisa sofrer no casamento, sofrer com a saúde da gente, sofrer no trabalho da gente, sofrer na vida financeira da gente, para enfim dizer, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí Jesus diz, você quer vir após mim? A si mesmo se negue, tome a sua cruz. Cruz é sacrifício, é crucifixão do eu, é sacrifício da minha vida para viver a vida de Jesus e siga-me. Mas quem quiser salvar a sua vida vai perder. E Jesus diz no verso 25 de Mateus capítulo 16, quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que coisa maravilhosa! Eu estava contando para você no primeiro bloco que eu recebi agora há pouco, hoje, aqui, uma mensagenzinha da minha esposa. Não vejo a hora de me encontrar com você. E a minha cabeça ficou pensando, meu Deus, eu vou falar justamente sobre esse tema hoje. Quanta diferença! Se eu não tivesse feito essa escolha, e aí a vida está ruim, você está casado, conflitos são muito grandes, você não tem esperança de que vai haver um conserto, de que vai haver uma emenda no soneto. O soneto já não tem rima, está muito ruim. Será que tem emenda? Não tem emenda, não tem esperança. Eu já não tinha mais esperança. Mas Jesus diz aqui, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja, há uma eternidade em jogo, há um futuro em jogo. Minhas escolhas aqui, minhas obras aqui, isso coloca em jogo o futuro, vão afetar o meu futuro, minha vida eterna. E Jesus diz, quem perder a vida por minha causa, achá-la. Por causa de Jesus, pensando na vida eterna. Então, ainda que você não tenha mais esperança no seu casamento, ainda que você ache que não tem mais solução no seu casamento, e você está pensando no divórcio, eu quero fazer um convite para você. Um convite para você perder a sua vida. Perder a sua vida permanecendo nesse casamento. Puxa, pastor, mas vou perder a vida. Perca a sua vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem perder a vida por minha causa, vai achar a vida. Esta é a promessa de Jesus. E eu vou falar um negócio para você. Eu vou dizer para você uma coisa que já me disseram. Então escuta bem. Se você resolver perder a vida por causa de Jesus, permanecer nesse casamento, permanecer casto ou casta, mantendo a sua pureza de vida sexual, manter-se no casamento, crucificando o seu próprio eu, seguindo Jesus. Veja bem, a palavra de Deus diz aqui que se você perder a vida por causa de Jesus, você vai achar a vida. É isso que diz a palavra de Deus. Bem, a minha proposta para você é a seguinte: se você experimenta perder a vida por causa de Jesus, permanecendo nessa relação desvantajosa, porque você fez um compromisso, porque você fez um voto diante de Deus, diante dos homens, um voto que não pode ser anulado, um voto que, implícito nesse voto, estava a promessa de ficar até que a morte o separe, na doença, na saúde, na enfermidade, quando eu tenho vantagens, quando eu recebo carinho ou quando eu não recebo nada. Quando eu não ganho nada. Quando eu não tenho ganho algum. Pelo contrário, quando eu só tenho perdas. Eu só estou perdendo nessa relação. Eu não tenho vantagem nenhuma nessa relação. Então Jesus está dizendo para você, quem perder a vida por minha causa, não por causa da pessoa, por causa de Jesus, porque existe uma eternidade em jogo,
Existem consequências eternas girando em torno dessa questão. Não é só esta vida que está em jogo, é vida eterna. É eu escolher o caminho largo ou o caminho estreito. O caminho largo é o caminho mais fácil. Você sabe qual é o jeito mais fácil de resolver um conflito conjugal? É separar. Separação é o caminho mais fácil, de longe. De longe a separação é o caminho mais fácil. Agora, nem sempre, meu amigo, minha amiga, o caminho mais fácil é o caminho mais sábio. E é o caminho que produz as melhores consequências a médio e a longo prazo. Você se livra de uma encrenca agora, mas você não encontra o que Jesus está prometendo. Porque Jesus está dizendo, quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Você quer achar a vida? Então escolha o sacrifício que Jesus está propondo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Cruz é morte, é a morte do eu. Mas você já está sofrendo? Então, Senhor, eu vou assumir que a minha vida vai ser um sofrimento até o fim. Eu vou assumir isso por sua causa. Eu vou assumir isso porque há uma eternidade em jogo. Essa pessoa talvez não mereça, mas eu vou assumir esse prejuízo até o fim da minha vida por causa da vida eterna, por causa de Cristo. Então, Cristo está dizendo, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. E eu vou dizer um negócio para você. Se você fizer isto, se você confiar em Jesus, se você seguir a vontade de Jesus, se você fizer o sacrifício das suas vontades e fizer aos homens o que você gostaria que eles fizessem para você, isso foi um dos programas anteriores, se você seguir o que diz a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pôr em prática e seguir não as suas inclinações, mas a vontade de Deus, como está aqui na Bíblia, se você não encontrar a vida, rasgue a palavra de Deus. Abandone a palavra de Deus. Se você não encontrar a vida negando a si mesmo, então não compensa seguir a palavra de Deus. Mas eu convido você a testar. Eu convido você a fazer uma experiência de seguir a palavra de Deus. E agora, eu quero convidar você para ir comigo para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15. Proposta de Deus para você. Essa proposta é para mim também. Um dia eu tive que fazer uma escolha. E eu continuo fazendo escolha, porque essa escolha você não faz um dia. Essa escolha você faz todos os dias. Cada dia você tem que reafirmar essa escolha de seguir a Jesus, de sacrificar o seu eu ou seguir as próprias inclinações. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Capítulo 30, verso 15, agora verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Olha a consequência, olha o resultado. Então viverás. Não é isso que você quer? Não é isso que eu quero? É isso que eu quero. E te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Bênçãos aqui, nessa terra. O Senhor te abençoará nesta terra. O Senhor te multiplicará. Porém, verso 17, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires. Verso 18. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra. O verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora o pedido amoroso de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, os teus filhos, a tua família. E o verso 20,
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, te prometeu dar. Deus ama você. Aqui está a sua proposta. Bênção ou maldição? Vida ou morte? Escolhe a vida. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa.